Cara, eu vou parar de estudar para linguagens, porque é impossível aumentar o meu percentual de acertos. Eu estudo e nada muda. Eu fico aqui nos 35 acertos. Era isso que eu pensava, meu cara, quando eu estava estudando para o Enem 2021, a primeira vez que eu fiz o Enem. E, cara, eu estudava ao longo do ano todo, fazia muitas questões de linguagens, não conseguia sair da faixa dos 35 acertos. E não deu outra, cara. Chegou na prova, eu tirei os meus 35 acertos. Eu consegui tirar no total 820 de média, mas muito em função da prova de natureza e de matemática em que eu amassei. E foi aí, meu cara, estudando para a prova agora de 2024, que eu desenvolvi uma estratégia ótima de estudo muito inteligente para a prova de linguagens. E aí consegui sair dos 35 acertos para os 43 na prova do Enem 2024. Eu vou te contar tudo sobre essa estratégia agora para que você aumente seu percentual de acertos e deixe de ficar estagnado, deixando o seu estudo de linguagens de lado. Mas antes, meu caro, se você não me conhece, meu nome é Vinícius Borges, eu acertei 169 questões no Enem 2024 e atualmente sou mentor para estudantes que precisam ter um altíssimo desempenho para passar em vestibulares concorridos, especialmente em medicina. Então, o link está aqui embaixo na descrição para você saber um pouco mais. Antes de você entender como que você vai se preparar para a prova de linguagem, você tem que entender qual que é o conteúdo, qual que é a habilidade principal que uma prova de linguagens ou até mesmo uma prova de humanas exige de você. E com base nisso, com base nesse conhecimento, você tem que fazer o preparo. Esse foi meu erro principal quando eu estava me preparando lá em 2021. Eu não entendia o que a prova de linguagens estava cobrando de mim. Então, eu fazia um estudo para linguagens da mesma forma que eu estudava natureza, que estudava matemática, e era por isso que eu não conseguia elevar o meu percentual de acertos. No fundo, meu caro, o que a prova de linguagens mede é o quão analfabeto funcional você é. Ele justamente mede quanto que você consegue entender de diferentes tipos de texto e principalmente o quanto você consegue extrair a partir da leitura das palavras o real sentido, o significado de textos complexos, que muitas vezes vão extrapolar a linguagem que a gente utiliza aqui numa conversa do dia a dia. Opa, então pera lá, se o que é medido na prova de linguagens é a capacidade interpretativa, é a capacidade de alfabetização funcional, é justamente nisso que a gente tem que gastar nossas energias. E não só fazer questões. A gente tem que, para além de fazer questões, treinar, ter uma interpretação muito mais aguçada de textos cada vez mais complexos. Aquele aluno que ele tem dificuldade em ler o Machado de Assis, de encarar textos filosóficos mais complexos, ele nunca vai conseguir acertar mais que 40, 42 questões em linguagens. E aí que entram, meu cara, as 3 estratégias que eu utilizei para aumentar o meu repertório linguístico, meu repertório de interpretação ao longo do último ano de preparação. Eu focava, no tempo que eu tinha alocado para linguagens, em fazer um estudo muito mais voltado para análise dos textos do que, de fato, para a resolução das questões. Eu fazia as questões, mas meu foco era maior no texto. Eu buscava entender a fundo o que estava acontecendo, buscava interpretar os mínimos detalhes. Se fosse necessário, eu jogava o texto no Google para ter umas referências um pouco diferentes. E, principalmente, cara, eu fazia um glossário com todas as expressões que eu encontrava que eu não conseguia entender o significado. Então, lá no meu caderno de dias, eu tinha expressão por expressão de todas aquelas que eu não conseguia entender. Eu anotava ali o significado para eu conseguir memorizar com mais facilidade. E, para além disso, meu cara, eu sempre buscava alguma forma de encaixar essa nova expressão, essa nova palavra desconhecida em alguma redação para fixar a utilização dela no meu cérebro. E o que eu estava almejando com isso, meu cara? Eu estava almejando justamente expandir a minha capacidade interpretativa, expandir o meu domínio da linguagem, para que quando chegasse numa questão do Enem, eu conseguisse entender por completo o texto de qualquer tipo que fosse ele. Essa primeira estratégia que eu comentei com você, de utilizar as questões como uma forma de estudo profundo dos textos, ela é muito boa para você ter uma preparação de curto prazo, nessa reta final para o Enem. Mas se você tem uma preparação de mais longo prazo, está no segundo, no primeiro ano, é muito importante também você desenvolver essa segunda estratégia. A segunda estratégia, meu cara, é você ler livros que vão te pressionar a desenvolver uma capacidade linguística mais robusta para conseguir entendê-los, especialmente aqueles livros dos autores que têm uma incidência frequente no Enem, por exemplo, Machado de Assis. Mas, meu caro, não é ler o livro de qualquer forma, no automático ali não. É você estar ativamente buscando sempre entender aquilo que o autor está querendo dizer. Não basta passar o olho sobre todo o texto. É você sempre estar em contato com o desafio de entender bem, entender a fundo aquilo que o autor está falando. Isso vai te trazer uma capacidade interpretativa muito robusta. Quando aparecer uma questão de Machado de Assis na prova, você muito provavelmente vai conseguir entendê-la com muito mais profundidade do que você entenderia se não tivesse adquirido essa capacidade, essa carcaça forte, entende? Então, por exemplo, ao longo da minha preparação no ano passado, eu li Quincas Borba, de Machado de Assis, eu li Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, que é do pré-modernismo, e li também O Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Eu só li só esses 3 livros ao longo da minha preparação inteira, porque eu estava lendo de forma muito devagar, eu estava indo passo a passo ali, tentando entender cada parte, tentando ampliar o meu repertório linguístico. Então, você ter esse hábito de estar sempre em confronto com a dificuldade de entender textos mais complexos, ela vai pouco a pouco aumentando a sua capacidade de entendimento desses mesmos textos. Isso é uma estratégia muito boa, cara, que você pode adotar por fora do seu tempo de estudos, tá? Depois que você terminou a bateria de estudos do dia, pega para ler um livro, ao invés de ver uma série, por exemplo, que vai utilizar uma linguagem muito comum, muito cotidiana, você pega um livro que vai te forçar a construir essa bagagem
linguística mais consolidada. E naturalmente, cara, você vai perceber que você vai conseguir estar mais fluente nesse tipo de linguagem. E se você quiser me agradecer por esse conteúdo de altíssima qualidade, cara, deixe seu like aqui e se inscreva no canal. Então, meu cara, eu já falei aqui sobre a estratégia de ir a fundo nos textos das questões para ampliar o seu repertório linguístico. E agora eu falei sobre a estratégia de, por fora do seu momento de estudos, se colocar em situações de ler livros mais complexos, mais robustos em termos de linguagem. A terceira estratégia que eu vou passar para você, cara, é uma estratégia de mudança de resolução de questões. Eu sempre, no passado, ia direto no enunciado da questão para depois ir para o texto motivador. Eu ainda faço isso com as provas de natureza e de matemática, mas eu fui percebendo, cara, que essa estratégia estava me prejudicando muito na hora de fazer a interpretação do texto. Eu sempre ficava entre duas alternativas, eu não conseguia saber qual alternativa era verdadeira e qual que era falsa. Eu acabava sempre errando muitas questões por conta disso. E eu decidi fazer o teste, cara. Eu peguei 200 questões de linguagens. Eu separei as 100 primeiras para eu fazer da mesma forma como eu estava fazendo, indo direto no comando, depois vendo o texto. E depois eu peguei as outras 100 e fiz de uma outra forma. Eu ia direto no texto da questão primeiro, para depois ver o enunciado. Se fosse necessário, eu voltava no texto para então tentar encontrar a resposta. E, cara, quando eu fiz esse teste, eu percebi que a minha capacidade interpretativa era muito melhor nesse segundo grupo aqui, em que eu ia direto para o texto. Eu também tinha a percepção de que se eu fizesse a questão indo direto para o enunciado, eu conseguiria fazer mais rápido. Mas no caso aqui, a gente não está querendo velocidade, cara. A gente está querendo uma boa interpretação para acertar a questão com mais segurança. E eu percebi que você, lendo o texto primeiro, você consegue fazer a questão com muito mais propriedade, ter uma interpretação muito melhor. Eu fiz a prova do Enem 2024, acertei 43 das 45 questões e li todas as questões, primeiro o texto, depois enunciado. Em algumas delas eu voltei de novo no texto e deu tempo de fazer tudo muito bem feito. Então a estratégia que eu passo para você aqui, cara, é tentar ler primeiro o texto para depois ir direto para as questões. Meu caro, esse era o conhecimento que eu tinha para passar para você sobre as 3 estratégias que eu utilizei para sair da estagnação dos 35 acertos e conseguir alcançar os 43 na prova do Enem do ano passado. E se você precisa ter um acompanhamento personalizado para conseguir ter um altíssimo desempenho para passar em vestibular concorrido em medicina, cara, eu convido você a clicar no link aqui na descrição. Você vai cair no meu WhatsApp pessoal. Lá eu vou te explicar cada um dos planos que eu tenho para te oferecer para ter a melhor preparação, a preparação mais estratégica possível nessa reta final e alavancar as chances de você ser aprovado. Então, o link está aqui embaixo. No mais é isso, grande abraço, até mais.